Banoffee, a famosa torta de doce de leite com banana que todo mundo adora. E a grande maioria das pessoas pensa que a receita é americana, mas na verdade esta versão, que tem sido feita nas últimas décadas no mundo inteiro, foi na verdade criada na Inglaterra em torno de 1971. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E o nome Banoffee é na verdade a combinação de duas palavras, banana e toffee. Embora para nós o toffee seja algo como o caramelo, eles consideram também o leite condensado cozido como o toffee para eles. Então por isso que chamou-se banana com toffee, virou Banoffee. E essa torta Banoffee é uma das mais fáceis que tem para fazer. E a base você pode fazer de duas maneiras diferentes. Aquela massa básica de bolacha triturada com manteiga ou a pâté sablé, que foi a mesma massa de torta que eu fiz na torta de maçã, que se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima ou embaixo na descrição para você aprender a fazer, porque ela é deliciosa. Mas como a pâté sablé, como a pâté sucré, tem mais alguns cuidados para fazer, eu vou fazer a versão mais simples, que é a de bolacha, tá? Então eu vou começar triturando a bolacha. Eu tenho aqui 200 gramas de bolacha tipo Maria. Poderia ser também a maisena, tá? Eu tenho a bolacha Maria, mas porque ela tem um sabor mais suave e eu gosto dela, mas não tem problema. Você pode usar a maisena tranquilamente, tá? Inclusive a de chocolate, se for o caso. Não faz muita diferença. 200 gramas, que tem mais ou menos um pacote e meio. Ó, põe aqui e tritura, até virar um pozinho, tá? Pronto. Agora com a bolacha triturada, eu vou derreter 100 gramas de manteiga. Manteiga derretida. Agora, para dar um toque especial nessa base, eu vou adicionar meia colher de chá de canela em pó. É opcional, tá? Se você não gosta de canela, não precisa colocar. Mas ela vai dar um saborzinho diferente e gostoso. Esta é a mesma base de torta que eu usei na receita de torta de chocolate que eu ensinei aqui no canal também. O link também vai estar disponível aqui ou embaixo na descrição para você assistir depois. E aí agrega a manteiga derretida. Essa é uma das bases mais fáceis que tem para fazer. Não tem muito segredo. Ela umedece bem aquela farinha da bolacha. E agora nós vamos passar para a forma. E eu tenho aqui uma forma de fundo removível que eu forrei com papel manteiga. Ó, passei um pouquinho de manteiga para grudar ele. Isso é uma das coisas que vai te ajudar na hora de desenformar, tá? Então, despeja a massa aqui. E eu sempre faço primeiro a borda, para deixar a borda bem bonitinha. A borda você vai fazer assim, aperta aqui com a espátula, mas põe o dedo aqui em cima, porque aí você faz a bordinha bonitinha em cima também, ó. Então conforme você prende aqui na lateral, olha, a parte de cima também fica bem feitinha. Ó. Olha lá, e o seu dedo vai dando formato na lateral dele. Então faz toda a lateral primeiro, tá?
Com a lateral pronta, e cuidado para não deixar ela muito fina, agora você termina de fazer a base. Ó, espalha o que sobrou aqui. E tenta deixar por igual. Pronto, a base está pronta. Agora você vai passar ela para o freezer. Isso mesmo, você vai congelar por uns 15, 20 minutos, que vai ser o tempo que você vai pré-aquecer o seu forno, porque nós vamos assar ela por uns 10, 15 minutos, ou até que fique ligeiramente dourada, que isso vai dar crocância para essa base, tá? E a base da torta já assou, olha lá, levemente dourada, só que agora precisa esfriar para a gente conseguir seguir com o preparo da torta. Então deixa ela esfriando por pelo menos 1 hora, porque só assim a gente vai poder colocar o recheio nela. E a base já esfriou, então já podemos começar a rechear a torta. Eu tenho aqui 600 gramas de doce de leite, e é aquele doce de leite do leite condensado cozido, tá? Mais fácil aqui é colocar ele num saco de confeitar para transferir para a torta. Põe aqui, porque assim você não tem que ficar apertando ele na base. Ó. E tem aqui uma dica, tá? Porque nós temos os dois lados. Tem gente que ama doce de leite, mas tem quem acha ele muito doce, tá? Então, para essas pessoas que acham doce de leite doce demais, o que pode ser feito é, antes de fazer isso, misturar mais ou menos 100 gramas de creme de leite, de preferência aquele creme de leite de 20%, não o fresco e nem o leve, porque ele é praticamente só leite engrossado, tá? Ele não é gordura. Então, entre 20% e 25% de gordura, mistura mais ou menos umas 100 gramas de creme de leite, ele vai ficar mais cremoso, tá? O doce de leite vai ter uma outra consistência, mas vai ficar menos doce. E põe na torta toda. Agora espalha bonitinho. Viu como é mais fácil com um saco de confeitar? Pronto. E agora eu tenho aqui 3 bananas grandes. Ela foi cortada na diagonal, mas são 3. Mas de repente, como tem bananas de tamanho diferente, se ela tiver tamanho médio, deixa separado umas 4 para não faltar, tá? E aqui eu vou colocar assim, ó. Vou fazer um círculo, vou colocar uma em cima da outra, ó, ao redor da torta todinha. E eu estou usando banana nanica, tá? Então por isso que tem esse tamanho também, tá? Agora, se tiver alguma banana da sua preferência que você acha que combina com esse tipo de torta, pode usar, tá? E vai dar certinho. E aqui. Você aqui. E aqui a gente faz isso. E voilà, tá pronta. Essa parte, pelo menos. E caso você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se,
clica também no sininho, porque ele ativa as notificações, assim cada vez que um novo vídeo for publicado no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E verifique também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho inscrever-se, tem um outro botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver todas as opções de assinatura que você tem e quais são os benefícios que cada plano te oferece. E todos esses planos oferecem benefícios exclusivos que somente membros assinantes vão ter acesso. E caso você também não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também publico uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. Quando possível, eu também entro online e acabo conversando ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like para você e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E agora eu vou dar o meu toque pessoal. Isso é uma preferência, tá? Se você não gosta, não precisa fazer. Mas eu tenho aqui 50 gramas de açúcar e meia colher de chá de canela em pó, que eu vou polvilhar um pouquinho em cima da banana. Mas se você não gosta de canela, fica tranquilo, não precisa colocar não. Põe numa peneira que é mais fácil. Polvilha aqui um pouquinho. Só para dar um gostinho especial nela, porque canela combina com banana, né? Isso, tá bom. Agora coloca na geladeira por pelo menos 40 minutos, 1 hora, para que o doce de leite fique um pouco mais firme. E aí em seguida eu vou bater o chantilly e decorar essa torta. Agora chegou a hora de bater o chantilly. Eu tenho aqui 300 gramas de creme de leite fresco. E precisa ser o fresco 35% de gordura. Ele é o único que quando você bate, com cuidado, se transforma em chantilly, tá? Existe até algumas versões agora de creme de leite gourmet de 30% de gordura, mas ele não bate chantilly. É somente o fresco de 35%, tá? E 80 gramas de açúcar. Então coloca só uma parte agora. E o chantilly precisa ser batido com cuidado. Você nem pode bater numa alta velocidade nem por tempo demais, senão ele talha. E se talhar, estragou e você perdeu o chantilly, tá? Outra coisa importante para o chantilly, o creme de leite tem que estar gelado, ele não pode estar em temperatura ambiente, tá? Então agora aos poucos eu vou colocando o restante do açúcar. Olha lá, ele está começando a encorpar e agora você tem que ter atenção e cuidado para não passar do ponto, tá? Pronto. Você sabe que o chantilly fica pronto porque ele engrossa e faz essas ondas criadas pelo batedor. Então aqui é hora de parar, porque se você continuar, a batedeira estiver muito forte ou numa velocidade muito alta, ele vai talhar e vai virar manteiga. Agora para decorar, você tem duas opções. Ou colocar aqui em cima direto e fazer um montinho, que nem torta de limão, sabe? Puxando com as costas de uma colher, assim ó. Ou, como eu vou fazer, colocar num bico de confeitar e fazer um desenho bonitinho. Fica bonitinho, vai.
Olha lá. A gente vai, fala. Fica lindo? E o toque final, você tem duas opções. Ou polvilha um pouquinho de cacau em cima do chantilly, ou um pedacinho de chocolate em barra e raspa aqui em cima. Agora sim, a banoffee está pronta. Agora precisa provar, né? Vamos lá? Olha lá. Pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer o sacrifício, né? Minha mãe do céu. Olha isso. Dá pra ver? A combinação é incrível, tá? Doce de leite com a banana, a pitadinha de canela lá no final e a cremosidade do chantilly, né? Então essa torta, até por causa da banana, não pode demorar muito para ser consumida, tá? Se não for consumida no mesmo dia, no máximo até o dia seguinte e mantendo ela na geladeira o tempo todo, por causa também do chantilly, tá bom? E se ficou alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, você pode usar o campo de comentários aqui embaixo. Deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.